fidelidade, consagração a Deus, comunhão com Deus. Embora hoje falaremos um pouco desse assunto, o foco hoje vai estar na nossa fidelidade sobre algumas coisas que Deus falou para a gente fazer e infelizmente estamos esquecendo. Por isso eu quero agradecer vocês por abrirem a igreja para esse projeto. O seu pastor Daniel, um grande amigo, está agora aqui com vocês. Agradecer ao irmão Bira por todo o acolhimento, irmãos e os outros anciãos. E eu estou acompanhado pela minha esposa, Paula, da Alta Senhor. Está me acompanhando. Nós temos um menino de 16 anos, ele está no colégio de Jacarepaguá. Hoje estão fazendo um culto de estudantes. Ele toca no instrumento, acabou ficando lá, não veio com a gente. Mas a nossa família é ministerial. E eu sou pastor do distrito de Bangu, lá na Zona Oeste, e tenho o privilégio de, então, hoje estar conhecendo os irmãos de Boa Esperança. Muito legal as igrejas desse formato, né? Eu tive aqui nessa região, tem próximo à prática uns 12 anos, mais ou menos, na igreja de Itaipu. O pastor Manuel Divino era o pastor. Quando tiraram a igreja de frente o chiqueiro, tinha os porcos, e colocaram a igreja naquela ribanceira, muito daquele barro, daquela pedra foi o que eu coloquei lá junto com o pastor Manuel Divino, viu? E ali a gente fez boas amizades com os irmãos ali, conheci um pouco do Distrito da Igreja da Prata, mas nunca tinha vindo para cá, para a igreja, com a região de Miguel Couto. Mas fico feliz em saber que tanto lá como aqui, tem um povo de Deus representando, pregando a mensagem de esperança. Amém? Amém. Quero convidá-los a pegar a sua Bíblia nesse momento e vamos ao livro de Colossenses. Colossenses capítulo 2. Quero deixar uma saudação para todos vocês, você que é irmão da igreja, você que está nos visitando, todos são muito bem-vindos a esse projeto. Quero deixar registrado, não sei se está gravando, quero deixar um abraço para quem vai assistir o vídeo depois, que você seja muito bem-vindo e abençoado com essa mensagem. E assim que puder, compareça aqui na igreja da Boa Esperança para visitar os nossos irmãos e congregar conosco, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês. Colossenses capítulo 2, uma carta do apóstolo Paulo, escrevendo uma igreja chamada Colossos. Essa era uma das igrejas que Paulo colocou no coração, porque ela era ainda recém-convertida. E a cidade de Colosso era uma cidade, além de turística, era uma cidade que tinha muito sincretismo religioso, mistura de religião. E como todo mundo que se converte, tem um tempo de transição da velha religião para a nova religião, da velha prática para a nova prática. Agora imagina que além desse problema, tem um pessoal que é da antiga religião, que fica ainda ressuscitando práticas antigas na nova igreja. Uma dessas práticas eram os judaizantes, pessoas que queriam que os cristãos agora vivessem como judeus. E isso causou uma confusão na cabeça da igreja de Colosso, que Paulo faz uma carta, principalmente assim, eu vou escrever porque eu não quero que vocês sejam enganados. A tônica da mensagem de hoje, queridos, vai ser alertas. Deus dizendo, através do apóstolo Paulo para Colossenses, vai trazendo agora para a gente hoje, em 2025, a nossa realidade. Cuidado para que você não seja enganado. Existem práticas que nós estamos abandonando. Existem princípios que estamos esquecendo. E estamos substituindo por coisas que a gente acha que é certo, mas que no final são caminhos de morte. Por isso hoje, eu quero viajar com você na Bíblia e apresentar principalmente qual é a melhor maneira de se proteger contra os nossos enganos modernos. O título da mensagem, cadê aquela? Tudo bem, eu aguardo. O título de hoje é Sutileza do Erro. O erro e o engano, ele é muito, ele é muito sutil, a gente demora a perceber. Muito obrigado, meu irmão. Demoramos a perceber, ou principalmente não percebemos. E é assim que Paulo começa com essa igreja. Acharam Colossenses capítulo 2? Antes da leitura, a partir do verso 8. Capítulo 2, verso 8. Preciso dizer para vocês também que esse é um dos textos mais difíceis de ser explicado, principalmente para a gente adventista sétimo dia. Tem explicação, mas é um dos textos que é mais usado para bater na gente sobre a guarda do sábado, para chamar a igreja de Egito de seita.
E eu vou fazer essa explicação hoje, mostrando dentro dos princípios do Congresso Adore, que Deus estava colocando ali um muro de proteção, para que a gente não fosse enganado e entendesse que existem coisas tão sutis que pode levar a gente para o caminho de morte. Amém? Amém. Achou o texto bíblico? Capítulo 2, verso 8? Amém. Então feche seus olhos e vamos orar. Senhor, que privilégio estar aqui com o teu povo e conhecer essa igreja. Aqui tem bons irmãos sinceros que buscam a tua palavra e querem abreviar a volta de Jesus. Não querem ser enganados, precisam cada vez mais estar alertas e dominar a tua palavra para que sejam blindados contra o engano do inimigo. Fale de uma forma poderosa hoje na nossa vida. É isso que eu te peço e que teu nome venha ser exaltado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Na segunda carta, Paulo diz assim no verso 8: cuidado, que ninguém venha vos enredar com filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição de homens e conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha para mim aqui. A primeira alerta, o alerta de Paulo é que a igreja de Colossenses, dos Colossenses, estavam sendo colocada informação na cabeça deles que Cristo não era Deus. Esse é um dos problemas. Pastor, esse é o nosso problema hoje. Será que não? Muitos de nós, teologicamente, acreditamos que Cristo é Deus. Mas quando Ele, como Deus, coloca para a gente algumas promessas e orientações e a gente não pratica, será que a gente não está fazendo a mesma coisa? Desacreditando da sua palavra e dos seus princípios? A gente tem por princípio bíblico que Cristo, o Emanuel, ele é 100% homem e 100% Deus. Falei na lição da escola sabatina ali com nossos irmãos, que ele é o único ser de todo o universo que tem as duas naturezas. Anjos são anjos, humanos são humanos, Deus é espírito, mas Cristo é o único que é Deus homem. Por isso a palavra unigênito, Deus, seu Filho unigênito, ela é mal traduzida por Jerônimo, que traduziu a língua para o latim. A palavra que aparece ali é único. Ele entregou seu Filho único, e não somente o único de ser o único filho de número, mas do seu tipo, da sua natureza. Não há outro como Cristo no universo. Ele é Deus e Ele é homem. Paulo então diz: tomem cuidado, Colossos. Vocês estão sendo enganados por pessoas que estão vindo aqui tentando enredar vocês com vãs filosofias e estão tentando tratar coisas de rudimentos do mundo. Se você olhar isso, Paulo está chamando a atenção para a igreja de Colossenses, que é aquela história, quando Cristo nasceu, será que Cristo nasceu no momento da eternidade? Não, Ele nunca nasceu, Ele é eterno. Mas tinha pessoas que falavam que Cristo nasceu no momento da eternidade. Ah, mas Ele não é Deus, Ele é eterno, Ele é Deus. Então, existem muitos nossos irmãos que estudam bastante, leem bastante, mas tiram muitas coisas do contexto e têm trazido muito problema teológico para a igreja adventista. Vocês estão vivendo agora uma nova onda que se repete todo ano quando tem mudança de papo. Já surgiu vários vídeos de irmãos adventistas, pastores adventistas. Tem gente aqui que adora assistir um pastor jubilado chamado Samuel Ramos, que tem uma teoria dos papas, já caiu por terra, mas ele continua pregando sobre a teoria do oitavo rei. E a gente fala assim: agora, Jesus volta. Agora, assim no decreto dominical, porque agora o Papa é americano ainda, vai juntar o papado com os Estados Unidos. Se acontecer, amém. Se não acontecer, amém também. Você tem que estar preparado hoje, em qualquer circunstância, não ficar esperando notícia de televisão e de internet. O que adianta se preocupar com o decreto dominical se a gente hoje está adotando princípios básicos do sábado? Muitas casas hoje não conseguem fazer mais culto de pôr do sol. Muita gente hoje começou a colocar o sábado como uma coisa secundária. E eu sou da linha de pensamento teológico que diz que o sábado não pode salvar ninguém, todo mundo sabe disso. Mas se você já foi salvo em Cristo, você tem que observar o mandamento. Você não pode deixar de lado o princípio que Deus estabeleceu. Você não pode ser agitado por notícias de televisão. Você não pode ser agitado por profecias que fogem dos nossos princípios. Paulo continua dizendo hoje: cuidado, para que ninguém venha enredar vocês com vãs sutilezas e principalmente com vãs filosofias, que aparentemente são estudos de sabedoria, mas no final são um caminho de morte.
Você não foi chamado para ser agitado pelos ventos de falsas profecias. Deus colocou nessa igreja a revelação profética para que você pudesse estar seguro nos momentos proféticos que vivemos. Paulo continua dizendo, verso 10: também nele você está aperfeiçoado, nele é o cabeça de todo principado e potestade, nele também foste circuncidado, não por intermédio de mãos, mas despojamento do corpo e da carne, que é a circuncisão de quê? Aqui entra os judaizantes, mandando o povo cristão, agora novo convertido, voltar às práticas da circuncisão, cortar a pele do prepúcio e dizendo que isso era requisito do Senhor. Paulo fala assim, ó, não faça isso. Cristo é o nosso aperfeiçoamento, Cristo é o nosso poder, Cristo é principalmente a nossa circuncisão. Qual é o melhor? Cortar a pele do prepúcio do órgão masculino ou Cristo morto na cruz, a nossa circuncisão? É claro que é Cristo morto. Paulo acaba com uma teoria dizendo que você precisa ver novidade de vida. E Paulo deixa bem claro para aquela igreja lá que eles queriam avançar, lembrando que Cristo é o cabeça. Cristo não é a cutícula do dedinho mindinho do seu pé. Ele é o cabeça de todo o principado, todo rei da terra. Cristo é o cabeça. Cristo é rei de todo, cabeça de toda a potestade. Não tem anjo maior do que Cristo, não tem outro maior do que Cristo, porque Ele é Deus, e Deus é o conceito de três pessoas que se unem e formam o conceito de Deus, a Trindade coeterna, que nós acreditamos. Cristo é o cabeça de todo o mundo, visível e invisível. Daqui a pouco a gente vai começar a ter trabalho com pessoas que estão espiritualizando alguns princípios bíblicos. Cristo, nesse momento, apresenta na Bíblia, através do apóstolo Paulo, que além de toda a plenitude da divindade, Ele é o cabeça. Vocês sabem que a profecia bíblica, a lição está tratando sobre alusões e citações bíblicas. Quando você vai lá no livro do Apocalipse, fala que o dragão, com a sua cauda, arrancou a terça parte das estrelas do céu. Como que a gente interpreta esse texto? Quem é o dragão? Satanás. Muito bem. Quem é as estrelas do céu? Muito bem. O que é a cauda? A língua. Essa foi boa. Tem gente que tem uma cauda grande, né? O que é a cauda em profecia? Você sabia que a Bíblia faz uma comparação com cauda e cabeça? Cristo é o cabeça. O que é a cauda? A parte de... Vamos parar de especular na Bíblia? Alguém leia, por favor, deixa marcado com vocês. Alguém leia Isaías 9, verso 15. Isaías 9, verso 15. Anota isso na sua Bíblia, para você dar o estudo bíblico depois. Isaías capítulo 9, verso 15. Alguém, por favor, com voz aí potente, se levante, por favor, e leia. O ancião e o varão de respeito, esse é a cabeça. E o profeta que ensina mentiras, esse é a cauda. Amém? Amém. Cristo é o cabeça, porque Ele é o homem que fala o quê? Amém, igreja? Amém. Satanás é a cauda, porque ele faz o quê? O homem que mente, o profeta mentiroso é a cauda. Anotaram isso aí? Nós precisamos entender que não tem como inverter essas pessoas. Cristo é o cabeça, Satanás é a cauda. Embora o mundo pareça que Satanás está vencendo com os seus acordos, com as suas prosperidades temporárias, Cristo é o cabeça, é o único que pode dar prosperidade eterna. Não seja enganado, não seja enredado, cuidado com a sutileza do erro. Você foi chamado para fazer parte de uma igreja que não está morta, em nome de Jesus. Amém. Ela foi chamada para ser um movimento profético, para anunciar a volta de Cristo. Amém. Com poucos ou com muitos, com jovens ou com idosos, ela foi chamada para cumprir a missão e ela não vai parar nessa missão. Esse é o ponto. Porque quem é o cabeça dessa igreja fala a verdade, não é cauda. Agora, quando você falar com alguém, Deus chamou você para ser cabeça, para ser cauda, você já sabe o significado. É para falar a verdade.
interessante agora. Ele fala o seguinte: e vós outros que estávamos mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, Cristo vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os seus o quê? Delitos. Sabe que tem uma corrente de pensamento e de pregação que fala que você é pecador e que você não pode expulsar por causa dos seus pecados? Mas isso está certo, é verdade. Mas complementa a história, conta o fim da história. Mas você, se está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para você. Tem pessoas que gostam de manipular as multidões e as massas apontando erros, dizendo que não pode, que não deve, que está errado, e que se você come isso não vai para o céu, se você bebe isso não vai para o céu, se você veste assim você vai para o céu. Quem é você e quem é a pessoa para ajudar quem vai para o céu, quem vai se perder? Isso é sutileza do erro. Isso é afastar os irmãos da igreja, porque você está tornando julgador do irmão e não praticante. Você tem que tomar cuidado com isso. A sua boca, a sua língua, a sua cauda não pode afastar pessoas da igreja. Nessa igreja de Colossenses, Paulo está preocupado porque tem gente se afastando, porque assim, eu não tenho jeito, sou pecador, eu não posso sonhar nem com a salvação. As pessoas estão desistindo da fé. A sutileza do erro é muito perigosa, porque ela é conduzida por alguém que acha que está trabalhando a verdade, que não tem ninguém que faça ele mudar de pensamento. E aqui eu quero fazer um pedido muito especial. Eu não sou pastor de você, mas sou pastor dessa igreja. Amém. Eu sou irmão de vocês em Cristo Jesus. Amém. Se um dia a igreja errou com você, se um dia alguém da liderança errou com você, algum pastor errou com você, perdoa essa pessoa. Ela precisa ir para o céu junto com você. Ela não pode ser um obstáculo para você. Se alguém um dia falou para você que você não presta, que você é uma pessoa que não pode ser consertada por Deus, perdoe e confie em Deus, porque Deus pode te consertar em nome de Jesus. Amém. Amém? Paulo continua dizendo: então, se Ele nos deu vida, quando a gente estava na incircuncisão, quando a gente estava na transgressão, verso 14. Jesus tem cancelado o espírito da dívida que era contra nós e contra as ordenanças, no qual era prejudicial, e removeu inteiramente, cravando na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Vamos lá. Pastor, o que Jesus cravou na cruz? O espírito de dívida. Que dívida é essa? Lição da escola sabatina. O pecador no passado, antes de Cristo morrer na cruz, ele tinha que fazer sacrifícios e era a sombra do plano da salvação. Ele passava o pecado dele com um animal, confessando, colocando a mão na cabeça do animal. O animalzinho era levado pelo sacerdote para dentro do pátio e era sacrificado no altar de sacrifício. E o pecado que passou para o animal passou para o sangue do animal depois de morto. Era colocado nas 4 pontas do altar de sacrifício esse sangue. Pegava uma parte desse sangue e botava no recipiente. O sacerdote ia na pia com água e lavava as mãos. Pegava esse recipiente de sangue, entrava no lugar santo e chegava lá diante do véu que separava o Santo Santíssimo, que aspergia o sangue no véu. Então essa era a dinâmica. Eu pedia perdão, o meu pecado ia para o animal, substituição. O animal era morto, ia para o sangue. Do sangue ia para o santuário. No final da história, eu estava perdoado em Cristo Jesus pela fé, porque Cristo um dia ia morrer ainda. Não tinha essa, não era 100% eficaz, 100% perdoado pela fé em Cristo Jesus. Mas o pecado não tinha sido pago. Vou ilustrar para você. Você que usa cartão de crédito, você vai numa loja e está doido para comprar lá uma televisão. Só que você não tem dinheiro, mas você tem um cartão de crédito com limite. Você vai lá, vê lá a melhor proposta do seu orçamento, vê que vai caber a parcela, você lá vai, nem faz mais assim, passa por aproximação agora. Paga e compra a televisão. Pergunta: você comprou a televisão, ela é sua ou não é? É a sua. É ou não é sua? É sua, ninguém tira de você. Mesmo que você não pague, ela é sua. Mas quem pagou? A financeira do cartão de crédito, que está com acordo com você que você vai pagar essas parcelas mensalmente até quitar sua dívida. Você paga a primeira parcela, a segunda parcela, parcelou em 12 vezes, 20 vezes, não sei.
paga a última parcela, vocês não têm mais dívida comprando cartão de crédito. Aí a tua dívida está paga. Mas a TV é sua desde o momento que você comprou ela, a primeira vez. Quando alguém faz isso no passado, o perdão era imediato. Só que tinha que pagar o preço. E Cristo só pagou o preço quando chegou a fatura, lá na cruz. Paulo está dizendo a Colossenses que então ele pegou essa nota promissória, essa dívida, o que ele fez na cruz? Encravou na cruz, ele pagou. Por isso ele diz: tetelestai, está consumado, terminou, acabou. Não tem mais dívida. Não tem mais dívida. Agora, além de perdoado, está pago o preço do pecado. Mas, pastor, e da cruz para frente? Agora somos nós. O que a gente faz? Agora a gente olha para a cruz e olha para o santuário celestial, está Cristo intercedendo pela gente. E os méritos da cruz, ele faz a invocação e fala: Pai, esse eu morri por ele, mostra as mãos, e nós somos perdoados porque ele pagou o preço na cruz. Agora a gente é diferente. A gente não passa cartão de crédito. Agora a gente acessa o crédito da nossa conta à nossa disposição. E é pago à vista. Porque quando ele morreu por você, ele colocou um dinheiro infinito na sua conta para você gastar. Esse é o princípio da mordomia cristã. Esse é o princípio da fidelidade. Eu devolvo a Deus o mínimo, porque Ele me deu tudo. Por isso a igreja, a Bíblia e o departamento de mordomia está fazendo uma glória para relembrar a gente alguns coisas que a gente está esquecendo. Falar disso no oferta, já vem a associação querer mexer no nosso dinheiro. A associação não mexe no seu dinheiro, querido e querida. Os nossos pastores são pagos com um salário fixo. Eles não ficam atrás de pessoas para ganhar mais dízimo, mais oferta. A gente não pode ter uma profissão, a gente vive só do evangelho. E a despeito que alguns acham que a gente tem vários, no último adoro que eu fiz numa outra igreja, falou: pastor, vocês têm direito ao auxílio terno. Eu falei: irmão, me fala onde está agora que eu vou buscar esse auxílio terno. As pessoas criam algumas coisas, igual assim: você é adventista, não toma banho no sábado, não come. Os irmãos também criam algumas coisas dos pastores. Não tem auxílio terno. Ah, não, pastor, não tem. A gente precisa entender que a mordomia cristã é um ato de adoração. É um ato de a gente entender que esses princípios, Jesus está no céu hoje, intercedendo pela gente, para a gente continuar pregando o Evangelho, dar condição de a gente avançar com a pregação do Evangelho, seja com a forma paga ou com a forma voluntária. Então ele crava na cruz e ele triunfa na cruz. Ele vence para que agora a gente pudesse devolver o mínimo. E é isso que eu acho interessante. Mas tem gente que não entende isso. Por exemplo, existem muitas pessoas que estão trazendo teorias erradas sobre dízimo e oferta. Essa é uma das coisas que eu quero destacar para vocês. Estão sendo enredados. Tem que falar assim: pega seu dízimo e dá de cesta básica para a pessoa. Pode ou não pode fazer isso? Mas a Bíblia diz que dá o dízimo para as pessoas comerem. Fala ou não fala na Bíblia? A Bíblia fala que você tem que pegar seu dízimo e dar para as pessoas comerem? Fala. Pastor, você está perdendo a fé? Não, vou explicar você porque a Bíblia está dizendo. Coloca aquela primeira imagem, não pode. Ali, ó. Eu acho que é essa aí. Olhem para a tela aqui agora. Nunca mais esqueçam isso. É outra, irmão, por favor. Pode passar, a outra imagem. A Bíblia fala de 3 dízimos. 3 dízimos. Pode, se puder, dar um zoom aí. Põe por linha assim, por favor. Isso, obrigado. O primeiro dízimo, aqui lá de Melquisedeque, de Abraão, de Jacó, o dízimo do Senhor, beleza? Esse tinha que devolver 10% de sua renda. Só que não tinha dinheiro. Então, por exemplo, o cara que era pastor de ovelhas, então ele tinha que dar o dízimo. O que ele fazia? Pegava as ovelhas no aprisco, encurralava as ovelhas e fazia então a passagem. E ele contava: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a 10ª ele botava para outra aprisco. Porque esse era o dízimo do Senhor. A 10ª parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A 10ª ele colocava no aprisco. Quando acabava a contagem de todo o seu rebanho, aquele aprisco ali era o dízimo. 10% era levado para o sacerdote. Quando ele passava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, a 10ª separou para o dízimo. Fosse uma ovelha manca, ela podia ser aceita? Podia. Você pode. Vou ficar com raiva disso, pastor, só fica quebrando a gente.
Podia, e vou explicar por quê. Cega, podia. Malhada, podia. Do dízimo do Senhor. E era assim. Na oferta, que não tinha percentagem definida, era conforme a gratidão do nosso coração. Nasceu um filho, o cara ia lá, pegava um boi que estava sendo cevado e dava de oferta. Eles também acostumaram-se a fazer uma percentagem. Da mesma forma que eles viam uma obrigação de dar o dízimo, na gratidão, eles também decidiram dar o mesmo porcentagem do dízimo. Então era chamado de dízimo dos pobres ou segundo dízimo. Por quê? Esse dízimo era para atender as necessidades dos irmãos e dos familiares ao redor. Eles viviam em tribos. Então passava, agora oferta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Veio a ovelhinha manca ou a ovelhinha cega. Podia dar oferta? Não. Na oferta não pode dar cega, malhada e nem manca. Porque a Bíblia está dizendo que o foco principal da adoração é a oferta, não é o dízimo. Sabe o que a gente faz hoje? Vamos dar um exemplo que você ganha R$2.000 no seu salário, toda a sua vida. Você vai lá, rápido. Eu estava aqui agora, eu já quase não faço mais oferta na salva, eu uso o 7-Eleven. Eu entrei com o celular ali, puxei a igreja do Boa Esperança e dei minha oferta de quarto para a igreja aqui do Boa Esperança. Por isso a igreja criou agora um cartão, porque muitos irmãos estavam se sentindo incomodados, assim, eu dou pelo 7-Eleven, mas eu não coloco nada na salva, todo mundo fica me olhando, está dando oferta, né? Pastor não dá oferta. Então a igreja preparou um cartão, e aí você, quando você passa o diário, você coloca um cartão, é um cartão, não tem nada dentro, um cartão puro, só para você ter aquela, psicologicamente, que você ofertou dentro da salva. Aí você faz pelo celular, eu faço o SUS. Aí você ganha R$2.000. Aí você vai lá, corre e tira R$200, porque é dízimo do Senhor. Não pode brincar, não. É de Deus. Mas não coloca nem a oferta. E só vai dar oferta se tiver alguma moeda no bolso, quando o diabo estiver passando no sábado de manhã na igreja. A gente perdeu o princípio da gratidão. A oferta deveria ser o foco, não o dízimo. Com isso, eu não estou dizendo que você não tem que dar o dízimo. O dízimo não é 9%, não é 8%. O dízimo do Senhor é 10%. Nem mais nem menos. A oferta é conforme o seu coração. E é isso que tem preocupado a igreja. Porque o que está acontecendo? A gente tem uma igreja fiel no dízimo, mas está tendo uma igreja ingrata nas ofertas. Aonde é o maior símbolo do céu, que é a oferta que é Cristo Jesus que entregou para a gente. A gente acha que a oferta ela não tem valor. Hoje a associação recebe mensalmente em torno de R$1 milhão de oferta. Perdão, anual. É anual. Depois eu vou lembrar do carro. Mas sim, 1 milhão de oferta. Ela devolve para as igrejas, com a ajuda das igrejas das ofertas, 4 milhões. A conta não fecha. Ela coloca dinheiro ali de venda de material da escola adventista, da loja da associação, rendimentos bancários, ela devolve para a igreja. Só que quando eu comparo a entrada de dízimo da associação com o dízimo da oferta, é uma coisa absurda. Assim como o exemplo que eu dei, que se você R$2.000 que você ganha, você dá 200 de dízimo, tem gente entregando R$10 de oferta. E nós somos pastores, nós não somos auditor da Receita Federal e nem somos Receita Federal para ficar mexendo na sua vida. Agora, como pastor, eu tenho que falar de fidelidade, eu tenho que falar de gratidão. Eu tenho que falar que a gente está esquecendo alguma coisa que a gente perdeu no caminho. E a questão da fidelidade da oferta. E assim, a oferta é o que fica aqui na igreja. Você coloca lá pacto, 60% fica para a igreja local, 40% vai para onde? Associação. Vai para a associação. E quanto fica lá? 14%. Dos 40% que vai, fica 14%, que é esse dinheiro que eu falei que volta para as igrejas para a reforma. Os outros vão para o mundo, vai comprar terrenos, vai ajudar na rádio, vai ajudar na pregação do evangelho no mundo todo. Então o primeiro foco é você tirar da cabeça que você não é uma congregação que tem que se preocupar só com o seu umbigo.
Tem gente que dá oferta só para o seu departamento. É diretor do departamento, vai lá e dá 500 reais para o departamento dele. E não dá nada para a igreja. Tem uma coisa errada, você perdeu o foco. Você está perdendo o princípio da mordomia cristã de fidelidade. Porque Deus abençoa todo mundo. Então, nós deveríamos aumentar a nossa oferta, não é para mostrar estatística para a associação, é para a igreja local ter mais recursos e a gente ser fiel ao princípio que está sendo esquecido. Porque se uma igreja, por exemplo, uma igreja que entra 10 mil reais de dízimo, permita fazer uma ilustração, eu não sei, gente, isso aqui eu estou falando de cabeça, eu não tenho essa informação, eu tenho lá no meu distrito, eu não posso submeter aqui com vocês. Mas se eu juntar todo mundo aqui, e no final lá a tesoureira fala assim, pastor, aqui nesse mês de maio entrou 10 mil reais de dízimo. Beleza. Se você entende que todo mundo foi fiel, quanto que todo mundo recebeu junto aqui nessa igreja? 100 mil reais. Como que entra 200 reais de oferta? Entenderam agora? Se Deus deu para essa igreja 100 mil reais, eu devolvi 10 mil de dízimo, entrou 500 reais de oferta. Tem uma coisa errada. Por isso, pode falar muito. A igreja entra mais de 10. Entra mais de 10 de oferta? Ó, então, eu peguei, está dizendo aqui, então, que a igreja, na realidade, aqui é maior ainda. Então, o que acontece? Nós precisamos entender que quando eu tenho que fazer meu orçamento, gente, a gente não é cego, o país está em crise, quando a gente tem financiamento, tem empréstimo, os aposentados estão cheios de consignado para pagar, tem muita coisa, a gente sabe disso. O dado do IBGE é de cada 10 famílias, 7 ou 8 estão endividadas. Só que eu não posso ficar preso ao IBGE, porque nós somos a igreja de Deus que está pregando o evangelho para a volta de Jesus. Então, quando falo de fidelidade, ninguém está apertando você para você dar mais, é para você se conscientizar do princípio de conservação da pregação do evangelho e fidelidade. E é isso que Paulo fala, está dizendo, vocês estão sendo enredados, vocês estão esquecendo, vocês estão sendo enganados. Então volta lá, primeiro dízimo, 10% vai para o Senhor. Esse o sacerdote recebia. Eles davam uma oferta de 10%, chamado segundo dízimo do pobre. Esse o sacerdote não recebia. E por último, por causa da rebeldia do coração deles, no período dos juízes, que Deus falou, não vou dar rei, queremos ser igual outras nações, não vou dar, eu sou rei de vocês, eu cuido de vocês, nós queremos rei. É rei? Então vamos. Primeiro ato do rei, depois de ser coroado, meteu um imposto de 10%, chamado dízimo do rei. Agora eles davam do Senhor 10%, eles davam de outros 10% como dízimo dos pobres, o segundo dízimo que era uma oferta, e era obrigatório como imposto dar 10% por rei. No final nós já enchemos 30% da renda comprometida. Por isso, quando acabou o período dos reis, acabou o dízimo do rei. Chega. Quando acabou o período dos sacerdotes em serviço no santuário, acabou o dízimo dos pobres. Só ficou qual? O do Senhor. Jesus falou para os fariseus, todo o cominho entra, faça essas coisas sem esquecer daquelas. O dízimo, mas também dá com justiça e misericórdia. O dízimo prevalece até hoje. O dízimo, ele não pode ser maquiado, ele não pode ser menos nem mais. O dízimo é dízimo, 10%, a mínima parte. O conceito bíblico de explicação é que 10 é o mínimo. Exemplo bíblico, pastor, a história de Abraão intercedendo por Ló com Deus. Senhor, se tiver 50 em Sodoma, o Senhor destrói? O que Deus falou? Não. Se tiver 40? 30? Aí ela falou, Senhor, não fica com raiva de mim, por favor, não me queime, não faça comigo não. Mas se tiver 10? Se tiver 10 eu mesmo. Aí Abraão previu. Por quê? Ló, a esposa, os filhos, os gêmeos, mas seriam 10, era o mínimo. Ele falou, nem a família de Ló vai se salvar. Aí ele entendeu a gravidade do problema. O outro assunto é que uma reunião na sinagoga no passado, para ter uma reunião válida e ela começar, tinha que ter 10 pessoas. Era o mínimo. Deus pede o mínimo porque Ele deu tudo para a gente. Então, não seja enganado. Quando você tiver seu próximo mês, seu orçamento, não estou falando de dinheiro, estou falando de fidelidade, não seja enganado. Confia em Deus. Ele vai sustentar você e sua família em nome de Jesus. Amém. Mas acabe com essa disparidade entre dízimo e oferta. Os dois têm a mesma importância, mas a oferta é o maior símbolo do amor de Deus através da entrega de Cristo. A maior oferta do céu para nós. Seja grato a Deus em nome de Jesus.
Então, quando vocês assistirem alguém comer o dízimo no Antigo Testamento, era uma oferta. Olha lá, a família, no primeiro, segundo, quarto e quinto ano, separava para os pobres, no terceiro e no sexto ano, separava para uma reserva de 7 anos. Isso está no livro Patriarcas e Profetas, e você encontra em Deuteronômio capítulo 12, 14 e 26. Dízimo dos pobres, o levita era apenas convidado para comer com eles, ele não recebia. Pode subir, por favor. Eu estou na linha do meio. Pode subir? Pode subir, mais. 3. Não era levado por tempo nem dado ao levita, porque eram as famílias que refaziam esse tipo de acordo. Era usado pelo adorador, por isso que eles podiam comer. Podia ser trocado e podia ser vendido. Se tinha muito azeite, troca um pouquinho com a uva. E assim vai, sobe. Mais. Pode ir para o próximo, galera. Para a próxima imagem. Por favor. Aí, pode deixar esse tamanho mesmo, por favor. 6. O levita não dizimava, pois ele não recebia. 7. Visava sustentar os pobres. 8. Visava as festas familiares. 9. Era um ato de caridade. 10. Só era apenas um tempo ligado ao templo. 11. Findou com o serviço do templo. Então, o dízimo dos pobres, ou o segundo dízimo, ele acabou lá, mas hoje, se você quiser e for essa intenção, você pode dar uma oferta de 10%. É livre, é conforme a gratidão. Ah, pastor, não tem condições, minha oferta é 2%. Não importa a percentagem, o que importa é a sua gratidão com Deus. A oferta tem que ser regular, sistemática e voluntária. Não pode o pastor dizer assim, eu quero que você me dê 10% da sua oferta. Eu não posso fazer isso. Mas não pode ser uma coisa que não é voluntária, com gratidão de coração. Então você fez seu orçamento, tirou o seu dízimo. Ó, esse ano eu vou fazer um pacto de 5%. Você fez com Deus, você vai colocar dentro do envelope de dízimo o seu dízimo, os 10%, e vai colocar a oferta de 5% como pacto. A igreja vai receber, 60% fica para a igreja de Boa Esperança, 40% vai rodar o mundo. E você vai estar ajudando, pregando o evangelho no mundo todo e sustentando a igreja local. Pastor, é errado da oferta direcionada? Não. Você pode, por um período curto de tempo, uma campanha, por exemplo, para comprar o som da igreja. Você pode, por alguns meses, você direcionar a oferta direta. Mas não pode ser uma prática de vida, não pode ser uma coisa que principalmente vai passar do sistema de distribuição de dízimo de oferta. Fala, meu irmão. Pastor, a gente está tentando fazer isso, dizendo que isso é errado. Eu vou respeitar a opinião de quem disse, mas errado não é. Não é? Errado é se você passar a vida inteira de cristão fazendo isso é errado. Agora, se você tem um período curto de tempo, entre 6 meses e 1 ano, faz um propósito. O que talvez não explicaram para o senhor é o seguinte: quando eu faço oferta direcionada, eu não abandono o pacto. Pacto é inegociável. Dei o meu dízimo, dei o pacto. A oferta direcionada é uma oferta de sacrifício. Então, se eu dou R$100 de dízimo, eu dei R$50 de oferta de pacto, mas eu quero ajudar o desbravador até o Camporim durante 6 meses. Você vai dar R$30 para o desbravador, diretamente para ele. Não há problema. Agora, eu não posso tirar do dízimo para dar direcionado, está errado. Eu não posso deixar de dar o pacto e dar para direcionado, aí está errado. Mas se a gente quiser fazer uma campanha com som, pode. Durante tudo. Tá bom, claro que pode. Combinado com a comissão da igreja, aliado com o pastor, sim. Não pode uma pessoa se levantar na igreja e levar isso para a própria cabeça. Agora, se o diretor de patrimônio começou com o pastor e com o funcionário, e a igreja entende que há uma necessidade, e é o momento, é a prioridade, traz o assunto para a comissão, analisado. Se a comissão entender que é um assunto pertinente, leva para a igreja para votação. Mas tem que alinhar com o funcionário e com o pastor. Nunca pode ser da cabeça de um membro isso. Tá? Procura o funcionário, o Ciro, o pastor Daniel, que eles vão te orientar dessa forma. Mas campanha pode ser feita. Só que é a igreja que decide se é o momento certo para fazê-la ou não. A igreja pode ter outras prioridades. E aí é uma questão administrativa. Pastor, quando surgiu o pacto, se entendia que o pacto ia globalizar todo o negócio da terra. Sim. Então, se você fez seu pacto de 10%, 5%, você não tem mais nenhuma obrigação com o certo. O que pode surgir são as ofertas de sacrifício. Só que isso não funcionou, né? Funciona, por exemplo, hoje, quando foi criado o pacto, entende então que você fez um pacto, 60% fica para a igreja local. Esse 60%
conforme cada comissão vota com o seu pastor, ele é distribuído para os departamentos. Tem fundo de reserva, tem patrimônio. Então, esse 60% que fica, a administração e os departamentos estão votados em comissão e recebem as porcentagens todo mês caindo em cada departamento. Você ajuda a igreja toda. O que tem que ver é se a igreja tem todos os departamentos alinhados para receber. Isso é tomado por voto todo ano em comissão. Então o pacto ele continua com o propósito, é para abençoar todos os departamentos da igreja que estão votados, que receberão a distribuição orçamentária. É uma questão administrativa da igreja. O pessoal que é o pastor mencionado tem que ver como está aqui hoje, cidadania também. Mas o pacto hoje é a oferta que você abençoa todo mundo. Mas como você tem poucos pactuantes, Aí é um problema de não pagar. injetar dinheiro nas docas, injetar dinheiro no patrimônio. Se a igreja toda não dá o pacto, vai começar um incentivo para a oferta direcionada para o departamento que necessita. Aí começam as doações diretas. Entendeu? Repito, isso não é pecado. Não é errado. O errado é você fazer oferta direcionada e não dar o pacto. Se você dá o dízimo, se você dá o pacto e quer abençoar diretamente o departamento, doe, porque a igreja vai ser abençoada também em nome de Jesus. Agora, não tire do dízimo e não tire o pacto, porque você está fazendo uma coisa contrária à Bíblia. Você está transformando aquilo que Deus chamou para a gente pregar o evangelho do mundo todo, se preocupar com o mundo, não se preocupando só com a sua congregação ou só com o seu departamento. Pacto é pacto, doação é doação. Exatamente. Pacto é se devolve e a igreja administra. O pacto, a doação, a oferta, você dá com uma finalidade específica, por um período de tempo. Não pode ser para sempre. Alguém levantou a mão? Gente, se quiser perguntar, fique à vontade, tá bom? O problema é que tem muitas pessoas, quando estão fazendo o estudo bíblico, o dízimo é bem destacado no estudo, o pacto não é bem explicado. Então a pessoa entende que tirando o dízimo já está bom, não entende a importância do pacto junto com o dízimo. Porque se todos forem pactuantes, muitos problemas são resolvidos dentro da igreja. Exato. Falta de recursos para departamentos. Ó, o nosso consultor aqui entra mais de 10 de dízimo. Imagine se vocês tivessem um pacto de 5% e todo mês entrar 5 mil reais de pacto aqui. Vocês estão dando braçada aqui de fazer coisa importante para a pregação do evangelho. Só conta, vocês não têm ar-condicionado. A minha igreja ela paga 2 mil de luz. Eu estou em Bangu, vocês sabem que Bangu tem a fama de ser um forno. Eu tenho ar-condicionado em todas as salas da igreja. Sabe o que a gente vai ter que fazer agora? A gente juntou lá, faz uma vaquinha, vai ter que botar energia solar, porque vai ficar pagando 2 mil de conta de luz até quando? Tem situação? Só mais uma coisinha, por favor. Então, uma pessoa que é só dizimista, fiel dizimista, então o pastor, a oferta, ela não é fiel. Não. Seria mais por aí? Desse princípio. Muito bom destacar. Se a pessoa só dá o dízimo e não dá a oferta, ela não é fiel. Vai aparecer para a tesouraria que ela é fiel no dízimo, mas não tem oferta, não é fiel. No conceito administrativo da igreja, você tem que dar pelo menos de 12 meses, você tem que ter pelo menos de 8 a 9 meses de doação entre dízimo e oferta. Isso é o que a igreja entende. A igreja entende que pode um mês faltar, não ter salário. Então, assim, isso é uma questão interna, isso não é a questão do céu. Mas a questão de fidelidade, se eu dou só dízimo e não dou oferta, não tem fidelidade. Pastor, Está parcial essa fidelidade, está faltando oferta. Malaquias 3:8. Né? Exato. O que me roubais? Ele fala dos dois. Dízimos. Dízimos e ofertas. Então, eu preciso ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Não adianta ser só dízimo. Pastor, se eu sou pactuante, esse pacto substitui as ofertas das salvas que passam nos Não, porque cultos? os das salvas também são 60 e 40. Ah, O que passa aqui na igreja hoje, a oferta da escola sabatina na salva e a oferta do culto, ela tem a mesma distribuição, ela vai ser igual como pacto. 60% fica para a igreja local e 40% vai para a associação rodar o mundo. Então, só muda o nome, entra congregação. Só que a distribuição é a mesma. Então, se você dá na escola sabatina, se você dá no culto, você está abençoando a igreja local com 60% desse valor e o restante vai rodar o mundo. Tá? Mais uma pergunta? Não? Então, veja, pode tirar o gráfico e coloca para mim o PowerPoint na página 42. Só para a gente fechar esse assunto aqui e eu entrar na questão do sábado. Isso, bom. Não, perdão. Ih, vale não? Vai lá.
Tá meu outro lá, do lado. Aí, esse, senta bem. Ué, tá vendo como Word? Ao vivo é assim, gente. Tudo bem, não vai abrir. Pode deixar aí. Fala. Eu tinha uma dúvida. Eu fazendo uma campanha, vendendo coisas do meio, pode? Fazendo o quê? Uma campanha, vamos supor, para botar um som na igreja. A gente vender um bolo, vender uma quentinha, para um som. Pode colocar alguma coisa na igreja? Eu vou deixar essa pergunta para você fazer ao pastor Daniel. Porque eu vou entrar numa opinião que eu posso mexer com a autoridade do pastor local. Não, só quero tirar dúvida. Então, mas se eu te tirar a dúvida, eu posso fazer isso. Então, assim, o que eu vou te adiantar? Isso eu vou falar porque isso é geral. Se você ganhou o material do corpo, sei lá, ou você foi lá no mercado e comprou o material do corpo, beleza, você está dando vantagem. Aí você produziu o corpo, vai botando aí, nota de mercado que você gastou, gás que você gastou, e aí você fez o corpo. Aí na hora de você vender, você está dizendo para os irmãos assim: irmãos, ajuda a gente. Só que assim, não faça isso voluntário não, eu vou encher sua barriga primeiro para você ajudar a gente. A motivação da doação, ela está sendo certa ou errada? Errada. Você está incentivando alguém a comprar alguma coisa de comer para ter recursos para a igreja. Aí, quando eu caio em Ellen White, ela fala que isso não é legal. Só que, respondendo sua pergunta, sendo sincero, é o que você vê mais acontecendo nas nossas igrejas, nos nossos comboios de gravador. Você está no evento de gravador, por exemplo, você vai separar por 10, 15 grupos e pedir para você comprar coisas para ir para o Camporim. Eu prefiro pegar o dinheiro, seja de uma oferta de sacrifício, e doar direto para o departamento do que ficar fazendo barganha com comida e outras coisas. A ASA tem um bazar. O princípio do bazar é para recursos para atender pessoas, é outra história. Então a ASA é uma questão social. Agora, para ganhar dinheiro para a igreja local, Deus falou, e mais deixou claro que somos nós que temos que sustentar a igreja com as nossas ofertas. Então assim, eu vou respeitar se alguém é diferente, mas acho que essa pergunta tinha que ser feita ao pastor local, porque ele pode ter uma nova visão, uma visão diferente, é uma forma de pensar que tem base no princípio de análise bíblica. É aquilo que ela vai condenar nas igrejas católicas da quermesse. Você vai lá, compra para abençoar a igreja, mas você primeiro foi beneficiado do governo. Você não deu, a fala do Ciro aqui, né? Você não fez uma oferta, um pacto, você fez uma doação, você foi lá comprar uma coisa. E aí no final da história vem a pergunta: será que esse lucro de fato fez a diferença? Porque o que você gastou, a despesa para o que ganhou, fez a diferença para ter o lucro para a igreja? Não, é uma pergunta. Pastor, se me permite uma pergunta que é muito recorrente sobre aquele que é autônomo. Ok. Fala, qual é a dúvida? Ele vai dizimar do lucro dele, ou ele vai reinvestir esse lucro e aí o que sobrar é o que ele vai dizimar? Vamos lá, imagine que você aqui é Uber. Eu não vou entrar no mérito se o carro está financiado, se o carro está quitado, vou entrar na despesa mensal, beleza? Você rodou o mês inteiro, você ganhou 5 mil reais. Você gastou 2,5 de combustível. Você, nesse período, você gastou 500 reais de comida na rua. Tem mais uma despesa fixa? Manutenção do próprio carro. Mas aí o carro vai ficar lá, porque se o carro quebrar o motor, já foi o dinheiro todo. Mas beleza, vamos lá. Você precisa, quando você é autônomo, você precisa tirar a despesa para depois dizimar. Porque a despesa, ela não é salário para você. Ela se tornou para você um benefício. Por quê? Você ganhou 5 mil reais, mas você gastou 1.500 de combustível, que deu 2 de despesa. Qual foi o teu lucro real? 3 mil. É daqui que você tem que tirar o dízimo. Contudo, todavia, vão ter pastores e orientações de tirar dízimo do tudo. Se você quiser fazer isso, é para sua iniciativa própria.
ganhei 5 mil, eu vou lá e tiro os 500 reais e vou confiar em Deus. Só que a orientação é essa, que você ganhou, tirou a despesa. Agora, o que ficou na sua mão de lucro? 3 mil reais. Você deveria tirar desses 3 mil reais o dízimo e a oferta. Já me fizeram uma colocação da seguinte forma: sobrou 3 mil reais, mas eu quero reinvestir parte disso. Esse reinvestir, ele fica fora dessa devolução? Ou eu vou primeiro devolver do meu lucro e depois é que eu vou Na minha opinião bíblica de Ellen White, ele não pode contar com o dinheiro do dízimo disso. Ele quer reinvestir, tira o dízimo e oferta e reinveste na verdade. Porque ele vai estar colocando investimento do dinheiro de Deus. Né? O Adore é para isso, tá, gente? Aqui, deixa eu explicar para você, então eu expliquei. Vocês tiveram ano passado Adore aqui, não tiveram? O Adore é isso, assim, é mais do que eu pregar para vocês, é ter esse bate-papo aqui, tá? Eu não me importo, eu estou aqui, meu almoço parece estar garantido, não é? Eu estou à disposição de vocês. Não estou preocupado com o horário, se vocês não tiverem, eu vou acabar no horário aqui. Mas é para tirar tudo mesmo. O que eu posso tirar, eu vou tirar todas. Se eu, como o caso do irmão perguntou, o irmão não teve nenhuma intenção disso, mas assim, se eu perceber que eu vou estar invadindo o campo do colega, eu vou mandar você falar para o pastor local. Mas pode perguntar o que você quiser. Então, pastor, uma outra, vai pegar um gancho aqui do Ciro, uma outra situação bastante recorrente, é a questão da pessoa pagou, contribuiu com o INSS, Ok. 35 anos, devolveu o dízimo durante todo o tempo. Quando ela se aposenta, há pastores que acham que ela está isenta de dízimo. É uma discussão, mas vamos lá. A lógica é o seguinte: hoje aqui é 11%? Me ajuda aí. A taxa de desconto do INSS, do salário. É 8 a 11%. 11%. Então você ganhou R$1.000 de salário, chutando aqui. Aí a gente pegaram lá R$110. É a contribuição que o INSS faz um cálculo, a gente sabe que é defasado, é injusto, porque se você guardar esse dinheiro, ganharia muito mais aí fora. Mas é uma garantia estatal que você tem um benefício quando você não puder mais produzir. Aí você pagou ali R$110 todo mês. Se aposentou. O montante está lá, a gente sabe que isso, o juros tudo. Só quanto você vai receber? No mínimo um salário. Tem que dizimar ou não? É essa a questão. Então, tem que dizimar. Você contribuiu com 11% do seu salário e você vai ganhar 100% quando você aposentar. Mas o salário já dizimava, né? Sim, mas quando você dizimou o salário, você está fazendo uma provisão previdenciária de 11% agora. Aí o teu dízimo está baseado em 11%. Porque o que foi tirado do seu salário é 11% de um futuro provento. Sim. Aí quando você pegar o salário de aposentado, você está recebendo 1.000 e pouco. Se quer ser fiel ao ponto de ser tão legalista, você deveria que dar dízimo de 89% da diferença. Entendeu? Então a igreja entende que se você está tendo o sustento de Deus, não é errado tirar dízimo do INSS, que você contribuiu o tempo todo com a percentual, mesmo que foi tirado do seu salário total, mas a porcentagem que você doou, você teoricamente você não deu dos 100% que você vai receber lá quando se aposentar. Entendeu? Ficou confuso? Não, entendi perfeitamente. Então você precisa dizimar lá. Porque há pastores que já até aconselhou, as pessoas que foram aconselhadas Para não dar? não devolver isso, porque ela já fez durante o período que ela contribuiu. Aí tem que conversar com esse pastor que deu essa orientação, aí eu não já pode na realidade. Mas aí, Por exemplo, diferente do imposto de renda. Quando você pega a restituição do imposto de renda, você tem que dizimar ou não? Não. Nesse caso não. Porque você, aí acontece, você já deu no salário. Ela pegou 100%, ela levando uma parte para você se você tem direito à restituição. Férias, tem que dizimar porque no salário é uma parte. 13º, não, usar a parte. Agora, a questão do INSS em si, que é essa questão. Hoje ele pega lá, mas sim, é uma contribuição que eu faço 11%, R$100 e poucos, mas quando eu me aposentar, eu vou pegar um salário mínimo, 1.000 e pouco. Então, assim, eu estou recebendo. Tem gente que vai concordar porque o montante está lá, está sendo repartido conforme a projeção de vida. Mas você vai estar recebendo um dinheiro maior do que você contribui aqui. No fundo, o conselho pastoral e amigo é que você, se puder, tenha uma previdência privada para complementar, porque quando chegar lá, fica mais difícil. Mas é verdade.
você ter uma nova renda. Por isso que a gente investe em aluguel, outras coisas, porque se ficar só com o INSS, com o salário, você consegue viver, mas vai ficar difícil, né? Mas Deus é muito bom e consegue abençoar. Familiares ajudam, né? Os filhos, tem gente que tem um aposentado trabalho ainda, enfim. Beleza? Vamos para a tela então? Eu tenho alguns minutos aqui antes para terminar o que eu tenho que falar. Ó, só para você ficar com dúvida, ó. Entreguei R$100 de dízimo para a associação. 68% fica para a igreja. Pode deixar grande, por favor. Você consegue aumentar aí? Aqui, ó, tem um botãozinho aqui embaixo. Pode passar. Vai passar já competência aí. Vai passar? Vai direto. Tem gráfico lá. Aí. Volta lá, por favor. Beleza, vamos lá. Para aí, por favor. Você entregou R$100 de dízimo para a associação. R$68 fica para a associação. Vão pagar pastores, obreiros e outras coisas mais. Ok? Ela tem que mandar 10% para a divisão sul-americana lá em Brasília, que é o braço da Associação Geral. Ela tem que mandar outros 10% para a União Sudeste, que fica em Itaipava, que cuida de Minas, Rio e Espírito Santo. Ela tem que mandar 8,5% para a educação adventista, porque ela tem capelães que são pastores e são obreiros. Isso aqui tem nada a ver com mensalidade de escola, tá bom? Essa aqui é o sustento de pastores que estão lá. 2,5% vai para a TV Novo Tempo, o sustento da pregação ali. E 1% a comportagem recebe desse fundo, para ajudar os comportores na venda de livro. Então, quando você dá o dízimo, ele é distribuído hoje dessa forma, aqui na nossa associação. Tá? Ela fica com 68% e 100% para pagar pastores e sustentar a obra ministerial aqui no campo da associação. Pode passar vai passando, tem roteiro. Aí são os congressos que foram feitos de fidelidade. Para essa imagem aí. Tá vendo o careca aqui embaixo, gente? Quem é? A careca brilha, né? Parece comigo, né? Você conhece o cara de lenço em cima? Vocês conhecem o pastor de lenço? Uhum. Quem é o pastor? Não lembro o nome agora. É o departamental dos gravadores da associação. Qual o nome dele? Ricardo Trentino. Qual é o meu nome? João Trentino. Acreditem, é meu irmão. Pai e mãe não somos adotados, tudo bonitinho, só que ele comeu menos, eu comi mais. Ele tem cabelo, o meu caiu. Pode passar a oferta. Tem R$100 de oferta pacto. 60% fica na igreja do Boa Esperança. 20% vai para a associação geral. 14% fica na associação, que é o dinheiro que volta para ajudar as igrejas com reforma. 3,6% vai para a UZEL e 2,4% para a divisão. Então, os 40% da associação não ficam todo lado, só ficam 14%. Então, assim, R$100 desde oferta, R$60 fica a Boa Esperança. A igreja, a associação vai ficar somente com R$14. E os R$100 dado aqui na igreja. E o restante vai distribuir. Pode passar. E vocês têm acompanhado aí algumas imagens, eu gosto de passar aqui para mostrar que isso aqui é culpa sua. É as suas ofertas que fazem isso. Se desse, eles faziam em todas as igrejas, mas não dá. Mensalmente entra lá 100, 150 mil de oferta. Mensalmente. Nós somos 310 igrejas. Não dá. Tem igreja que é reformada que custa 300, 400 mil reais. Se tivesse mais oferta, mais igrejas ficariam bonitas e prontas para a pregação do Evangelho. A igreja de Ponto Chico, como é que era, como ficou? Bonita, não ficou, gente? Olha a próxima. Igreja de Jardim Letícia, lá em Campo Grande, olha como ficou. Olha a outra igreja. Jardim América, olha como ficou a igreja. Próximo. Olha a igreja de Três Pontes, como é que era, lá em Paciência, perto da Cruz. Olha como ficou. Pode passar. Veja que então esse princípio da oferta é para abençoar todos e você faz parte disso.
Você precisa entender que se a tua igreja não foi abençoada com esse projeto, você é responsável pelo sucesso dessas igrejas terem conseguido. A oferta abençoa tanto a pregação do Evangelho, mas também a forma estrutural da igreja. Pode tirar da tela. Por isso, hoje, o desafio que eu faço para você é que você cuide não somente das ofertas, mas da fidelidade, que Paulo está dizendo que a gente pode ser enganado. Volta para o texto aí, por favor. Verso 16. E eu faço a última leitura para a gente encerrar o culto de hoje. Paulo diz assim, verso 16: ninguém vos julgue por causa da comida e bebida, do dia de festa ou de lua nova ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, pois é o corpo é de quem? Quem é o cabeça? O corpo é de quem? Você precisa entender que você faz parte de uma igreja mundial que tem unidade em todos os princípios dela. Ela não é perfeita. Ela vai te falar que é defeituosa, fraca, prestes a cair. Mas é a única coisa de suprema atenção na terra aos olhos de Deus. Você faz parte de uma igreja que Deus olha para ela todo o tempo e não vai deixar essa igreja cair. Amém. E eu vou usar como pastor de alguma coisa que, se você sentir ofendido, você me perdoe. Essa igreja vai triunfar com a sua oferta ou sem a sua oferta. Essa igreja vai triunfar com o seu dízimo ou sem o seu dízimo. Então seja inteligente, participe do projeto de Deus. Separe aquilo que pertence a Deus e não faça mau uso, não seja enganado. Pare de acreditar em algumas filosofias que estão levando nossos irmãos para longe da fé, afastando os irmãos da igreja e esquecendo de princípios bem claros de gratidão e de fidelidade. O sábado é um desses. Olha o que Paulo diz aí, ó. Ninguém julgue com comida, julgue com bebida, e principalmente luas novas e os sábados. O sábado que Paulo está falando aqui é tanto o cerimonial no passado, caía a Páscoa na terça-feira, era sábado, era feriado, e isso foi cravado na cruz, não tem que fazer mais. Mas Paulo também está dizendo sábado, só no plural aí na sua Bíblia, pode ver. Ele está falando do sábado semanal, o dia do Senhor, que a gente está fazendo mau uso, que está esquecendo. Gente, Deus não colocou sem querer. Eles começam o mandamento do sábado dizendo assim, ó, lembra-te. É claro isso. Ele manda lembrar porque alguns princípios estão sendo perdidos. O dia que você vai fazer a melhor comida em casa, o dia que você vai colocar a sua melhor roupa, o dia que você vai realizar o que você se preparou a semana inteira, vai reunir a família se possível, vai atender os necessitados, vai vir à igreja adorar a Deus. Tem gente agora que está numa modinha de passar sábado em casa, sem vir para a igreja. Faz sábado da tarde, vai para a natureza. Mas existe um papel de congregação, comunidade, que não pode ser perdido, de pertencimento, de acolhimento. Você vem aqui, ouve o irmão pedindo oração, você vai orar por ele, você vai abraçar o irmão, você vai se alegrar com a bênção recebida, você vai ajudar alguém a estudar a Bíblia. A igreja foi criada não por homens, mas pelo ideal de Deus, viver em comunidade de fé. Por isso, em Hebreus 10, verso 25, é muito claro: não deixe de congregar, como é costume de alguns, sabendo que o dia do Senhor se aproxima. Na tua casa, no YouTube, você pode assistir 3, 4 sermões, é verdade. Mas duvido que você vai perguntar ao pastor qual é a tua dúvida. Ele não vai te responder lá. O ancião vai estar aqui para te responder também. O professor de passa batida vai estar aqui para tirar a sua dúvida. E a referência do bairro? Está vendo ali, ó, diferente. Autoescola na porta da igreja. Eu tentei parar o carro ali, não tem espaço. Eles ficam movendo as ruas. É isso, irmão. Pega um dia aqui, sai do culto, entrega livro, pega folheto, convida, pede, fala para o pessoal do instrutor, se quiser tem água no banheiro aqui atrás, vai lá. Em vez de arrumar a briga, faça um ponto de contato. Mostre que a igreja está servindo. Mostre para eles que aqui existe um povo que tem prazer em se reunir. No passado, as pessoas, quando procuravam na igreja adventista, quando não tinha Google, não tinha esse, não tinha internet, não tinha nada, as pessoas saíam perguntando de porta em porta. E uma vez alguém perguntou numa esquina, num bar: olha, eu estou procurando a igreja adventista aqui do bar, sabe onde que é? Aí o cara falou assim: igreja adventista? Ah, sim, só tem um povo que se veste bem e vai para a igreja sábado de manhã. Fica aqui no final dessa rua aqui.
a mente do cara que estava no bar é o povo que se veste bem e vai sábado de manhã para a igreja. E era o mesmo lá, ele sabia, contou, o cara chegou lá. A gente precisa, é uma coisa que a gente está perdendo, porque a gente acha que a gente vem aqui somente para comer protocolo. Abre a igreja, fecha a igreja, faz tudo, faz tudo. Não! Você já viu maternidade? Não nascer criança? Não é maternidade. Igreja tem que nascer gente, estudando a Bíblia, visitando, evangelismo. Ela cumpre um papel social também. Né? Ela cumpre um papel social, exatamente. Ou seja, isso a gente não pode. Então, assim, hoje, já estou falando, eu destaquei 3 coisas: fidelidade, dízimo e oferta, mostrando o princípio que está desproporcional o negócio. A gente tem que corrigir isso. Mostrei, falei a questão do sábado, a importância de guardar, e a importância da igreja, de estarmos em comunidade com amigos e irmãos. Se você não quer ser enganado, estar selado por Deus, protegido, ajudando uns aos outros a afirmar a fé, não deixe de congregar, guarde o sábado, convide alguém para a tua casa passar o pôr do sol, almoce com alguém no sábado, compartilhe esperança com as pessoas. Isso é mordomia cristã, isso é adoração, isso é fidelidade. Não é somente ficar se preocupando com números, com valores, mas é mostrar que aquilo que eu estou fazendo, eu fui motivado de forma verdadeira por Cristo Jesus. Amém. E quando Paulo termina em Colossenses, ele fala muito bem, olha aí, para encerrar, deixa eu a palavra, segura aí. Só para fechar esse pensamento aqui, ó. Ele fala o seguinte, ó. Ninguém, verso 18, ninguém se faça árduo contra vós outros, pretextando humildade, culpa anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum, na mente carnal, e não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado com suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede do quê? Nós, pastores, somos incentivados a crescer, dízimos, ofertas, batismo, isso é natural, isso faz parte de uma igreja que tem uma promessa de crescer. Olha o que Paulo disse aí, crescer com um crescimento que vem da onde? Não nosso. Eu não quero botar gente para a igreja só para jogar no tempo, porque quando a pessoa não sei se eu não quero só. Porque a promessa de Deus é que o Espírito Santo faria discípulos através do nosso trabalho. Fidelidade é crescer, não somente em dinheiro, mas crescer em espiritualidade, crescer em comunhão, crescer o crescimento de Cristo. Paulo está ensinando uma igreja nova na fé a crescer, e ele fala: cuidado com os falatórios, com as filosofias, cuidado com a forma como você está guardando o sábado, cuidado com a formalidade, cuidado, porque Deus quer fazer essa igreja crescer. E crescimento, ele não está vinculado a uma coisa chamada unidade. Capítulo 3, verso 1, olha aí na sua Bíblia. Paulo fala assim: portanto, se você foi ressuscitado juntamente com Cristo, busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas coisas aqui na terra, porque se morrermos, a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele, que amém, igreja? Amém. Deixa Deus nos juntar a você e fazer essa igreja crescer em nome de Jesus. Amém. Essa igreja não tem dono, essa igreja é feita por pessoas, e cada um se juntando uma na outra, se forma um exército. Essa igreja não tem um líder supremo, essa igreja tem pessoas, pastores, anciãos, que querem ver os membros crescerem em Cristo e com um só povo aguardar a volta de Jesus. Porque nós acreditamos que a nossa vida está escondida, oculta em Cristo. Ele é o cabeça, Ele é o dono de todas as coisas. Cristo não precisa do nosso dinheiro, mas Ele pede para você tirar o egoísmo do seu coração. Deus não precisa que te guarde o sábado, mas Ele colocou para que você pudesse descansar e se elevar e contemplar a criação, já que o sábado não salva. Mas como Deus não quer que você faça as coisas, que a primeira coisa que você vai fazer quando chegar no céu, depois de receber de Cristo a coroa e abraçá-lo e beijá-lo, você vai comer das coisas do Cordeiro e você vai guardar o sábado na primeira semana. E como não guardar aqui? Como esquecer desse princípio? Como não ser fiel a Deus, o Deus do ouro, da prata, dono de tudo, que pede para você ser fiel no mínimo? Mas é que eu fico aqui às vezes tutibiando, dizendo assim: hoje dá, hoje não dá. E dá, irmãos. Dá, porque o meu telhado é de vidro. Quando um pastor prega para vocês, ele não está acima de vocês. Deus é muito misericordioso.
muito bondoso. Venceu um pai que desce o chicote nas nossas costas. Ele chama você no canto para conversar e fala assim: vamos embora para a conversão? Faça isso, faça isso, faça isso. Eu vou te ajudar. E ele vai com você. O pecado, ele tem a tendência de destruir, separar a gente. Deus é especialista em juntar os nossos pedaços e nos reconstruir. E não tem outro caminho a não ser fidelidade. Porque se você não seguir esse caminho, você vai ser despedaçado de novo. Deus está chamando você hoje para entregar a sua vida totalmente a Ele. Fala: Senhor, estou aqui, errei nisso, errei naquilo, mas por favor, me conserte. Senhor, eu não entendia dessa forma, agora eu quero fazer um pacto com o Senhor, me dê força para cumprir esse pacto. Senhor, eu não quero deixar a sua igreja lá, me esforçar para estar todo sábado, domingo, quarta-feira, todo jovem, para estar na tua igreja, porque eu quero aqueles que ainda não te conhecem, que é muito bom estar na tua casa. E eu quero fortalecer os meus irmãos, as minhas irmãs. Nós temos um grupo de irmãos e irmãs da igreja que a gente está perdendo eles. O pastor faz muito sepultamento. Eu tenho feito alguns sepultamentos de pessoas que são completamente a fortaleza da igreja. Mulheres de oração, homens de estudo bíblico, pessoas que conduzem o discipulado que a nova geração não está conseguindo dar conta. Tem irmãs que oram por você que tu chega a ficar arrepiado, tanto poder que ela está conectada com Deus. Tem irmãos que você para conversar e você não quer nem sair da presença dele, porque é muito bom e agradável ouvir o testemunho de vida de uma pessoa cheia de fé e com Cristo no coração. Deixa Deus transformar você também. Deixa Deus transformar a sua vida. Ela seja tão agradável que as pessoas tenham o prazer de seguir você. Isso é o propósito do bem. São mais de meio-dia, a gente vai embora agora, já um louvor. Mas eu não posso terminar esse sermão, porque Paulo deixou bem claro que eu devo fazer um apelo. Hoje a sua vida está oculta em Cristo. Quando Cristo se manifestar, a sua vida vai ser manifesta também. Será que você hoje está entendendo o chamado que Deus falou para você? Só recebeu um pastor de fora, com a sua família, para falar de fidelidade? Será que você não está entendendo que Deus está chamando você para recompor a sua vida e começar novamente aquilo que você estancou, que você paralisou? Desde o dia que você batizou para cá, você cresceu ou você diminuiu espiritualmente? Do seu batismo para cá, você é a mesma pessoa ou você é uma nova pessoa? Se você é a mesma pessoa, tem uma coisa errada que você tem que corrigir. Porque ninguém que foi a Cristo consegue continuar da mesma forma que o encontrou. Andando com Ele, há crescimento espiritual, a sabedoria, a ensinamento, a fidelidade. Por isso o Apocalipse é bem claro: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. A fidelidade não é uma coisa momentânea de um mês, de um sábado. Deus, Ele vai dar condições para a gente ser fiel até a morte. Por isso hoje, você que está com muita experiência na igreja, tem 30, 40 anos de igreja, fundador de igreja, fundadora de igreja, você que tem pouco tempo de igreja, quando a gente ouve a mensagem de Deus, todos nós somos iguais. Somos pecadores que precisam e carecem da graça e do poder de Cristo. Essa é a graça da igreja. Mostrar que o cenário da graça não faz diferenciação de pessoas, mas salva todos os que aceitarem Cristo como Salvador e habilita e aperfeiçoa através do Espírito Santo para continuar avançando na pregação da vida. Que a igreja de Boa Esperança tenha mais recursos financeiros, mas acima de tudo tenha mais poder do Espírito Santo, tenha mais irmãos felizes e agradáveis, como os que eu conheci hoje, que tenha uma escola sabatina forte como essa que a gente assistiu aqui agora, e que as nossas escolas sabatinas sejam cheias de aprendizado, de momentos que a gente vem se conectar com Cristo. Amém. Que tenham mensagens musicais, louvores e pregação que façam eu me sair daqui alimentado pela palavra de Deus e não assistir somente um culto para assistir. Que a palavra faça arder o meu coração de esperança e me preparar para a volta de Jesus. Porque se isso não acontecer, estão perdendo tempo. Eu, quando decidi ser pastor, eu já tinha uma vida já formada. Eu era tecnólogo de medicina nuclear. Quem já foi falar esse negócio?
Já quem aqui já fez cintilografia, um exame médico? A gente injeta radiação na veia das pessoas. E dependendo do material que você injeta junto com a radiação, você enxerga um tipo de órgão. E você enxerga a função de um órgão. Se eu quero ver o rim do paciente, se ele está funcionando ou não, eu vou injetar radiação com um material específico para o rim, e aí a gente injeta, volta na máquina, eu vejo o material radioativo subindo aqui do lugar que eu injetei, indo, fazendo o trabalho do pulmão e do coração, descendo a aorta abdominal, pegando a artéria renal, entrando no rim, saindo do rim, formando urina com a bexiga, e quando o paciente faz xixi, eu vejo a bexiga dele esvaziando. Isso tudo no exame de 40 minutos. Eu era fascinado com esse exame, porque o exame eu falava, já quantas vezes eu preguei sobre isso. O exame funcional, como é uma cintilografia, ele mostra realmente quem nós somos e como estamos. Uma vez uma mãe me perguntou, eu era da área técnica, não sou médico, ela falou assim: você tem como avaliar para mim o rim do meu filho? Eu falei: eu posso, sou médico. Você conhece? Eu falei: conheço, mas eu posso falar. Mas você vai me permitir uma formação? Eu falei assim: ó, do exame sim, mas um dia que você quer saber de Cristo, eu conto tudo para você. Ela ficou meio assim, eu falei assim: a única coisa que eu não posso deixar para você é alguns jogos. Outras coisas que eu não posso falar por ética. Ela achou muito interessante, ela falou assim: você ficou em igreja, eu sou da Adventista de Mulher. Ela não assiste a doutrina. Eu falei assim: continua assistindo. E aquela me agradeceu porque ela entendeu o que o médico não podia falar, mas tive um contato com o Cristo para ela. E ela falou assim: nossa, você não vê tudo por dentro. Eu falei assim: é assim que o Cristo faz com a gente. Ele olha para dentro de nós e vê como estamos funcionando. Se tiver alguma coisa errada, ele aponta onde está acontecendo. Nesse exame eu contei para ela: o filhinho dela, de um mês, não desenvolveu o rim. O rim, ele é uma célula, ele vai inchando, ela abre como fosse um formato de U e depois separa a gente. É assim que funciona. E tem criança que não separa, e o rim fica em formato de ferradura. E fica acontecendo com o filho dela. Vive normalmente, ela tem que acompanhar, mas o rim fica na ferradura. Eu estava do lado do médico conversou com ela. Ela falou: você sabia, né? Eu falei assim: eu não ia te falar. Ela falou assim: aí o médico falou: mas ele falou que dá para viver, eu dá para viver. E ela ficou acompanhando até quando sair da clínica trabalhar, ela acompanhou a criança normalmente. Mas já peguei pessoas que tinham rim aqui na frente. E o recorde foi uma criança de 10 dias de nascido dentro de uma incubadora que a gente fez o exame. Aquele dia eu me emocionei com aquela criança. Porque eu vi como o pecado ele é agressivo com alguns seres humanos. Ele é com todos, mas tem alguns que sofrem mais depois de consequências, pelo menos a partir do fisiológico. A criança fez o exame e ela só tinha um rim e estava fora do local da criança na frente. E a gente acompanhou aquela criança pelo menos por 10 anos que eu trabalhei na frente, a criança é toda para fazer o exame. Ela foi desenvolvendo normalmente, mas o rim era aqui na frente. Tinha que tomar cuidado para não cair, bater. Sabe o que eu vou mostrar para vocês? Não é para contar a minha história na medicina nuclear. É para mostrar que Deus faz a mesma coisa que a gente pratica. Ele olha dentro da gente, vê onde está o erro e arruma a solução. Agradeça a Deus que hoje você tem esse exame à sua disposição, não a sua interpretação, mas o exame do céu. Ele está chamando você para arrependimento, está chamando você para ser renovado na fé, mas nunca vai passar pano no seu pecado. Sempre vai apontar: aqui está o problema, aqui está o problema. Vai lá e corrige. É difícil para nós pastores ter essa conversa aberta com vocês. Alguém fala assim: vai falar coisa própria, você recebe o dízimo. Eu estou muito preocupado com a sua opinião sobre isso. Porque eu vou fazer aquilo que tem que ser feito, vou falar o que tem que ser falado, independente se você gosta ou não. Mas eu vou muito respeitar a sua opinião. Eu faço isso em todos os adultos. Porque Deus está chamando aqui. Quando eu saí lá do meu distrito, eu tenho 7 igrejas para cuidar. Eu entro em favela com fuzil. Passo, tiroteio. Deus me trouxe para cá, não é só para falar nessa irmãos. Jesus te ama. Ele te ama. Mas também Ele é fogo para o sofrimento. Ele é um Deus de fidelidade. E pediu para a gente corrigir o jeito, porque Ele que aponta os erros e dá a solução para a cura. Por isso hoje, ao ouvir essa música, vamos cantar aqui o nosso louvor. Pode vir para frente aqui para lá. Deixa Deus juntar os seus pedaços. Ele te conhece por inteiro. E deixa Ele salvar você hoje em nome de Deus. Sai dessa igreja hoje confiando no Deus que colocou na instituição Adventista de Dia
ele